Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao Lado Física, a pessoa Cindy que cai deste lado, sempre muito bem disposto para trabalhar para todos vocês. Vamos trazer o espectro óptico, que é a radiação visível, que é a luz visível. Vamos trazer uma componente que está dentro das ondas eletromagnéticas, só a parte que pode ser visto através dos nossos olhos. Então vamos falar hoje do espectro óptico. Mas antes de nós entrarmos no espectro óptico, eu quero pedir para vocês, e eu sou a pessoa Cindy, que não se esqueçam de subscrever-se ao nosso canal, partilhem as nossas aulas, mostrem que estão a gostar, tragam as vossas críticas, estamos à vossa espera, meus amigos. Então vamos direto para as nossas aulas de hoje. Vamos falar do espectro eletromagnético. Mas olha, deixa eu fazer resumo sobre as ondas eletromagnéticas. O que são, afinal de contas, ondas eletromagnéticas? As ondas eletromagnéticas são todas aquelas ondas que podem movimentar-se ou podem viajar com uma determinada velocidade constante, mas no vazio. E essas ondas, que são chamadas de ondas eletromagnéticas, elas podem ser referenciadas através de um espectro que é chamado de espectro eletromagnético. Como é que surgem essas mesmas ondas? Nós falamos das ondas mecânicas, ainda recordo. Nós sabemos que as ondas mecânicas elas surgem a partir de perturbações mecânicas que se podem propagar num determinado meio. Agora, as ondas eletromagnéticas não, elas surgem através de perturbações elétricas que criam campos elétricos e campos magnéticos variáveis. E essas perturbações que podem ser mostradas através de um gráfico, né? Que mostra que o campo elétrico e o campo magnético são perpendiculares entre si. Então, esta variação desses dois campos cria um determinado tipo de onda que é chamado de ondas eletromagnéticas. Essas ondas eletromagnéticas, elas têm sempre uma velocidade constante, que é a velocidade da luz, neste caso, que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo. Então, não se esqueça disso. Então, nós dissemos também que essas ondas eletromagnéticas, elas podem ser mostradas através de um espectro. Espectro vai ser o conjunto, né? O conjunto de frequências e comprimento de ondas relacionados entre si, formando esse espectro. E nós, quando falamos do conjunto dessas ondas, nós falamos primeiro dos raios cósmicos, falamos dos raios gama, falamos dos raios X e depois falamos do ultravioleta. E depois do ultravioleta temos a luz visível, que é a parte que é captada pelos nossos olhos, onde estão as cores, que faz parte do tema 2. Então não se esqueça disso. Depois temos o infravermelho, depois temos as micro-ondas e depois temos também ondas de rádio e ondas de TV, já havíamos esquecido. Temos, por fim, as ondas de rádio. Mas é importante dizer para ti que nas ondas de rádio e nas ondas de TV, aqui onde nós temos a menor frequência, a ordem que eu acabei aqui de falar é ordem crescente em relação a comprimento de onda e ordem decrescente em relação à sua frequência. Agora, como é que nós vemos as cores que tem a ver com o tema 2? Então, para nós falarmos disto, temos que falar do espectro óptico. Então, vamos embora. Dudu, roda a vinheta para podermos falar do espectro óptico. Olha, meus amigos, dando seguimento a isto, como é que nós vemos as cores dos objetos? Esta é a maior pergunta que durante séculos levou tempo para ser respondida. Como é que nós vemos as cores dos objetos? Como você olha para um determinado carro, por exemplo, um carro vermelho, e você diz que realmente aquele carro é vermelho? Nós queremos trazer isto de forma sintética. Tudo depende da frequência e do comprimento de onda da radiação. Nós já sabemos que as ondas têm diferentes comprimentos de ondas e têm diferentes frequências. Existe uma região do espectro eletromagnético conhecido como espectro óptico, que é uma região das frequências visíveis, onde estão os valores de frequência e de comprimento de onda que são visíveis à retina do nosso olho. É aqui onde o nosso olho capta a imagem e vê que, afinal de contas, ali nós temos uma determinada cor. O nosso olho é estimulado por essas ondas, de modo que consigamos ver as cores. Afinal de contas, a pergunta ainda prescinde. Como é que nós vemos as cores? Simples. Se tu tens, por exemplo, um determinado objeto vermelho que está ali, o feixe de luz solar, quando incide sobre esse objeto, ou, por exemplo, a luz
A luz que nós temos, a luz incandescente, por exemplo. É claro que a luz incandescente ela não tem todos os comprimentos de onda, mas tem alguns, por causa da temperatura. Nós já sabemos que o Sol é mais quente em relação à própria luz que nós temos aqui. Então, esta temperatura vai fazer com que algumas coisas variem, mas nós não queremos falar disso. Então, quando o feixe de luz incide sobre o objeto, se esse objeto, por exemplo, é vermelho, ele vai absorver toda a radiação eletromagnética que incide sobre ele. O que vai acontecer? Ele vai refletir para o exterior a parte que corresponde à frequência do vermelho. Então, esta parte que é refletida para o exterior, ela é captada pela retina dos nossos olhos e aí aparece a imagem que corresponde àquela parte que é refletida. Então, é assim como nós observamos as cores. Então, essas cores todas que nós falamos, o vermelho, o amarelo, o azul, o verde, está tudo dentro do espectro eletromagnético, mas dentro de instante eu vou explicar isto. Agora, vamos para aqui para o quadro, vamos definir primeiro o que significa espectro óptico. Okay? O que é um espectro óptico? Eu coloquei aqui a definição, que é muito simples. É o conjunto de todas as radiações que compõem a radiação visível e está ordenado de acordo com a sua frequência e de acordo com o seu comprimento de onda. O espectro óptico é de uma radiação ou luz visível composto por ondas eletromagnéticas cuja banda de comprimento de onda oscila entre esses dois valores, entre 380 e 780 nanômetros. Ok, é assim, meu amigo, dentro do espectro óptico, nós quando pegamos o espectro óptico, observamos. No espectro óptico, o que nós temos? Nós temos uma diferenciação de comprimentos de ondas e de frequência. Então, essa relação entre os comprimentos de onda e as suas frequências, nós chamamos isso de espectro. Então, esta diferenciação de comprimento de onda, ela parte de 380 nanômetros até ao 700. Então, é aqui dentro onde nós encontramos todas as cores. Observem, por exemplo, essa imagem que está aí na vossa tela. O que é que nós temos na nossa tela? Nós temos o espectro óptico. Esse espectro óptico é correspondido através de bandas de comprimento de onda e de frequência. Se vocês forem prestar atenção, nós temos aí uma diferenciação de cores. Conseguem ver? Essas cores estão aí. Essas cores partem de violeta até ao vermelho. Então, todas essas cores, a partir de violeta, o azul, o verde, o amarelo, laranja e vermelho, todos esses podem ser mostrados através da banda de frequência e também podem ser mostrados através da banda de comprimento de onda. Por exemplo, o violeta, quanto à frequência, ele está entre 7,9 a 6,6 vezes 10 elevado a 14 Hz. Então, essa é a banda de frequência que corresponde ao violeta. Mas para o mesmo violeta, temos a banda de comprimento de onda. E esta banda de comprimento de onda, ela parte de 380 a 455 nanômetros. Então, isto que nós fizemos com violeta, podemos fazer com azul, podemos fazer com verde, com amarelo, com laranja, com vermelho. A faixa do vermelho, quanto a sua frequência, está entre 4,8 a 3,8 vezes 10 elevado a 14 Hz e a banda de comprimento de onda está entre 623 e 780 nanômetros. Então, esta é a banda que corresponde ao vermelho. Então, eu vou mostrar isso num quadro. Agora, vem cá comigo. Observa o quadro que está aqui no quadro. Este quadro, o que representa este quadro? Né? Este quadro representa a banda de comprimento de onda, né, da frequência do espectro óptico. Né? É exatamente aquilo que nós estamos a ver ali na imagem, onde temos aqui o violeta, o azul. Essas são as cores. Né? Essas cores estão dentro do espectro óptico. Então, as cores correspondem a uma determinada frequência e correspondem a um determinado comprimento de onda. Eu disse que quando nós, por exemplo, vemos um objeto vermelho, a luz incide sobre o objeto vermelho. Né? Ao incidir sobre o objeto vermelho, esta luz toda vai ser absorvida. Vai ser refletida do objeto vermelho apenas a parte que corresponde a esta frequência, que é 4,8 a 3,8 vezes 10 elevado a 4. Então, esta parte é refletida e é sensível à retina dos nossos olhos e a partir do momento que nós olhamos para o objeto, nós vimos cá, afinal de contas, este objeto é vermelho. Então, é assim como nós vemos os objetos.
tudo depende apenas do espectro óptico e dentro do espectro óptico o que é que nós temos? Nós temos lá uma diferenciação de comprimentos de onda e temos lá uma diferenciação de frequência. O nosso olho é sensível a essas frequências. Então é isso que eu queria falar hoje sobre o espectro. Aula muito simples, muito curta, então é perceptível para vocês. Eu sou a pessoa que se indica, um prazer enorme falar disto para vocês. Tamo junto.